Olá, bom dia. Sou o professor Tássio, sou professor de História e Filosofia da Rede Pública de Lauro de Freitas, lotado no Colégio CETIP. Pois então, o Rio Joanes é um rio muito importante aqui na região metropolitana de Salvador, por vários fatores. Primeiro, que ele é responsável pelo abastecimento de água da capital baiana. Além disso, é através das águas do Joanes que todo o ecossistema da Mata Atlântica aqui dessa região é preservado. Nós podemos levar também em consideração que o Rio Joanes ele tem uma importância simbólica muito grande para as comunidades tradicionais, as religiões de matriz africana, a comunidade quilombola, as famílias ribeirinhas. Então, essas comunidades e esses povos tradicionais reconhecem o Rio Joanes como um rio sagrado, através do qual é possível a fé dessas comunidades ser renovada, e é também fonte de subsistência, porque muitas famílias ainda desenvolvem a pesca e a mariscagem. Evidentemente que esse rio precisa de cuidados, né? Ele nasce no município de São Francisco do Conde, passa por Candeias, passa por Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas e deságua na praia de Buraquinho. Várias partes desse rio, segundo alguns estudos, estão poluídas. E por que esse rio está poluído? Qual a responsabilidade do poder público? Qual a responsabilidade da população local? Primeiro que esse rio está poluído porque o esgoto que é jogado nele não passa por um processo de tratamento, né? Além disso, existe a questão do descarte do lixo, do desmatamento. Esse conjunto de fatores leva à poluição cada vez maior do rio. E o rio, uma vez poluído, ele deixa de ser um atrativo turístico. Se ele fosse preservado, ele poderia ser um local de contemplação, uma fonte de subsistência, porque no passado, quantas famílias pagavam suas contas através da venda da pesca, né, do pescado, do marisco. Inclusive Portão, que é um bairro de Lauro de Freitas banhado pelo Joanes, se formou a partir da abundância oferecida pelo Rio Joanes. É interessante trazer que o poder público ele não tem um projeto para despoluir o rio, e isso envolveria a implementação do saneamento básico, não somente em Lauro de Freitas, mas nessas cidades por onde o rio passa, e uma realização de um forte projeto de educação ambiental nas escolas desses municípios. Esse conjunto de fatores a médio e longo prazo poderia provocar a despoluição do Rio Joanes, que é um rio de fato muito bonito, e é um rio também que tem uma relevância histórica, porque no século XVIII, em Portão, aconteceu o que nós chamamos de o Levante do Rio Joanes, onde negros islamizados se reuniram e resolveram lutar contra a escravidão e a favor da liberdade religiosa. E na época as forças portuguesas reprimiram duramente essa rebelião, de modo que alguns negros conseguiram fugir atravessando o Rio Joanes e foram se refugiar no quilombo do Quingoma, e outros resolveram, para não se entregar ao exército, né, português, se enforcar nas árvores que haviam nas margens do Joanes. Ou seja, o Rio Joanes ele tem história, né, é símbolo da nossa cultura, e de fato precisa dessa atenção e desse cuidado.